Olá, turminha! Na aula de hoje nós vamos ver quais são as ordens que os algarismos ocupam e quais são as classes que eles pertencem. Para começar, nós vamos relembrar que o nosso sistema de numeração decimal é formado por 10 algarismos. São eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Nós utilizamos esses algarismos para formar qualquer número que imaginarmos. E esses números, eles são divididos em ordens e classes. Vamos relembrar o que é ordem antes de continuarmos? Então, ordem é a posição que o algarismo ocupa em um número. Agora nós vamos ver alguns exemplos para a gente relembrar na prática o que são as ordens. Então, o número é esse, 527, formado pelo algarismo 5, 2 e 7. Podemos dizer que este número é formado por 3 algarismos diferentes. E cada um deles se posiciona em uma ordem diferente, que é a unidade, dezena e centena. O algarismo 7, que ocupa a primeira ordem, ele representa as unidades. Então, por isso, ele vale 7. O algarismo 2, que ocupa a segunda ordem, ele representa duas dezenas. Por isso, ele vale 20. E o algarismo 5, que ocupa a terceira ordem, representa 5 centenas. Por isso, ele vale 500. Então, este número, formado pelos 3 algarismos, chama-se 527. O próximo número que eu escolhi é composto por 6 algarismos diferentes. São eles o 3, o 2, o 9, o 4, o 7 e o 6. Eles formam o número 329.476. Cada um desses algarismos ocupa ou representa uma ordem. As ordens são agrupadas de 3 em 3 e começam da direita para a esquerda. A cada 3 ordens, nós formamos uma classe. Se o número tiver mais de 3 ordens, como é o caso desse aqui, forma-se então uma nova classe, e as classes são separadas por um ponto. Podemos dizer então que este número pertence a duas classes. Mas uma coisa que é importante a gente saber, turminha, é que os números eles são infinitos. As classes e ordens também são. Eu coloquei aqui um número formado por 4 algarismos iguais. Vamos ver quantas ordens ele ocupa e quais classes ele pertence? Vamos lá? Então, primeiro as ordens. Primeira ordem, segunda, terceira, quarta. Então, como ele é um número formado por 4 algarismos, automaticamente ele ocupará 4 ordens, que são a unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Agora vamos ver quantas classes esse número pertence. Primeira classe, que é a unidade simples, e a segunda classe, que é a classe dos milhares ou mil. Como esse número pertence a duas classes, nós vamos separá-las com um ponto. O algarismo 4, que está na primeira ordem, representa as unidades. Por isso, ele vale 4 unidades. O algarismo 4, que está na segunda ordem, representa 4 dezenas, se tornando então 40. Já o algarismo 4, que está na terceira ordem, representa 4 centenas, que é igual a 400. O algarismo 4, que está na quarta ordem, está representando as unidades de milhar, se tornando então 4.000. Vocês viram como as ordens são importantes? Elas definem o valor de cada algarismo. Por isso, nós podemos ler esse número da seguinte forma: 4.444. E agora nós vamos ver as 3 primeiras classes que um numeral pode pertencer. Vamos lá? A primeira classe, que é das unidades simples, formada pela unidade, dezena e centena. A unidade a primeira ordem, dezena a segunda, centena a terceira.
A segunda classe é a classe dos milhares, formada pela quarta ordem, quinta e sexta ordem, que é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. A terceira classe é a classe dos milhões, formada pela sétima, oitava e nona ordem. A sétima ordem é a unidade de milhão, a oitava ordem, dezena de milhão, e a nona ordem, centena de milhão. Que na primeira classe, a unidade, a dezena e a centena são simples. Na segunda classe, a unidade, a dezena e a centena são de milhar. Por quê? Porque elas estão na classe dos milhares. E aqui, na terceira classe, a unidade, a dezena e a centena são de milhões. Por quê? Porque eles estão na classe dos milhões. Vamos representar esses números no quadro de classes e ordens? O primeiro número é 835. Vamos ver quantas ordens ele vai ter e quantas classes ele pertence. Ele ocupou as 3 primeiras ordens e, por isso, ele pertence somente à primeira classe, que é a classe das unidades simples. O segundo número é o 58.761. Distribuindo ele no quadro, nós podemos perceber que ele é um número que ocupa 5 ordens e, dessa forma, ele acaba pertencendo a 2 classes, a classe das unidades simples e a segunda classe, que é a classe dos milhares. O próximo número é bem grande, é o 7.582.350. Vamos ver como ele vai ficar distribuído no nosso quadro de classes e ordens? Ele ocupou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem. Então, nós abrimos aqui, com este número, uma nova classe, que é a terceira classe, classe dos milhões, certo? Se esse número tivesse oitava, nona e décima ordem, nós, então, teríamos uma nova classe aqui, que era a classe dos bilhões. E assim por diante. Trilhões, quadrilhões, como os números são infinitos, as classes e ordens também são, certo? Por hoje é só, turminha. Bons estudos e até a próxima aula!